da Laís foi um pouco diferente, porque ela aí já está um pouco há mais tempo do que normalmente nossos convidados aqui de Nova Geração, mas eu acredito que ela vai ter muito para contribuir, um pouco para trazer a nossa história, porque ela faz parte do comitê do CRP, né? Hoje em dia está participando de uma chapa também, então ela vai conseguir trazer um olhar mais aí, tal, dos grupos do CRP, que acho que a gente nunca teve convidado que fez parte desses grupos, então vai ser bem interessante esse olhar. Laís, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Espero que hoje a internet não caia e o Instagram não sabote a gente. E se apresenta aí, pessoal, que não te conhece. Ok, olá pessoal, meu nome é Laís Tenório, eu sou psicóloga clínica esportiva aqui no estado de Alagoas e hoje estou aqui para bater mais um papo com vocês, mais mesmo, assim como o Franklin falou, sobre toda essa trajetória que foi até chegar na psicologia do esporte e principalmente trazê-la para dentro do sistema conselhos, não só para falar sobre a atuação do profissional psicólogo, mas também para falar sobre entre nós mesmos, os próprios Uhum. psicólogos, como a gente pode estar orientando a categoria em relação ao que é a psicologia do esporte. Excelente. Laís, sempre aqui no Nova Geração a gente começa por conhecendo a história dos nossos Uhum. convidados com a psicologia e também o momento que ele conheceu a psicologia do esporte. Então, conta aí, fala se você conheceu, se teve disciplina. Acho que essa pergunta é sempre importante, assim. Se teve alguma disciplina que te chamou a atenção ou se você já entrou Uhum. pensando em querer É, realmente atuar no esporte. entendo. O que acontece é que eu costumo dizer que eu queria ser engenheira até uma aula de filosofia. O Uhum. professor disse assim, ó, vocês geralmente são as mesmas pessoas em todos os lugares? Na minha cabeça, obviamente, não, era impossível. Mas Uhum. muitas pessoas da minha turma, no primeiro ano do ensino médio, pensavam e viam isso como uma possibilidade das pessoas serem duas caras, por não serem as mesmas pessoas em todos os lugares. Sim. Mas isso não fez sentido. E eu costumo dizer que o meu sonho de ser engenheira acabou neste dia, nessa aula, quando justamente eu cheguei e disse, professor, aonde é que eu consigo aprender um pouco mais sobre isso? E aí ele trouxe para a possibilidade de cursar psicologia. Então foi, não lembro exatamente o dia, eu sei que desde Uhum. 2011 eu decidi é isso que eu quero fazer agora na minha Uhum. vida. E em relação ao esporte, desde os 8 anos de idade, eu entrei no esporte, entrei no basquete, que hoje eu pratico, até hoje mesmo de forma mais amadora, mas não deixo de praticar. E Nossa. acontece que não travou, Não, tô escutando não, eu já bem. estou em aula, tá, tá Certinho. aqui. E aí o que que acontece? O esporte ele sempre esteve presente comigo. Tanto pelos meus pais que se conheceram em um JEBs da época deles, assim. Meu pai é da Massa. Paraíba e minha mãe é de Boas. O meu irmão também fez basquete hoje nas lutas e eu que sempre gostei realmente do basquete. Então eu digo que o esporte é genética mesmo. Não Uhum. tem para onde correr e da minha família, não. Excelente. Massa, E massa. então, a psicologia do esporte, eu até digo que a minha graduação, eu escolhi aonde eu ia fazer, porque eu pedi a grade, e na única faculdade que tinha psicologia do esporte, eu disse, pronto, é aqui que eu vou fazer. Então, só tinha realmente uma faculdade que tinha, que tinha a matéria dentro da grade. Uhum. Excelente. Interessante. Caramba. Você realmente entrou na faculdade que está querendo a área, ali, tipo, não, psicologia do esporte tem que ter. E, Sensacional. exato, E isso é exato. um movimento muito legal. De todas as pessoas que eu já entrevistei, apenas uma teve a disciplina e Uhum. teve outra que é interessante, que ela não teve a disciplina, mas logo quando ela formou, ela entrou no programa de mestrado da universidade e ela virou professora e atualmente tem a disciplina. Então achei um movimento bem interessante. Que massa. Eu tô E e a Natália é minha vizinha, gente. Ela uhum. disse que lembra exatamente desse dia de escolher qual faculdade. Ela sabe que foi exatamente isso que eu fiz. A minha mãe mobilizou todo mundo aqui do andar do prédio, justamente nesse Uhum. momento ali de escolha. Foi bem bacana. Natália aqui falando. Realmente. Caramba, que legal. Mas e aí, gostou da disciplina? Você conseguiu pegar ela realmente? Tipo, continuou? Porque às vezes tem na grade, mas sai, né? Acontece muito isso também. Engraçado que a minha turma foi a última. Eu não sei se Deus, Orixás, Alá, o que qualquer pessoa Uhum. que acreditar, eu estou acreditando, mas sim.
Dentro da psicologia, a minha disciplina ela foi até a última. Depois ela saiu. Depois da minha turma, ela simplesmente saiu da grade. Então, eu digo, não, realmente tinha essa Uhum, disciplina na faculdade. O que fez um grande diferencial para mim foi os professores que eu tive, que abriram uhum, muitas portas, deram muitas oportunidades e principalmente dicas. A minha uhum. orientadora hoje, ela é minha amiga pessoal. E ela disse, olha, eu nunca vou lhe dar nada pronto, mas eu vou lhe orientar em quais livros você precisa ler. Então, tem alguns que são básicos, né, que eu acredito que todo mundo que quer entender Sim. precisa ler, que é o de Fundamentos, o de Samuski. Então, Uhum, começou ali me indicando alguns livros básicos para eu entendendo algumas coisas e, assim, fez um diferencial muito grande. Tanto que não existia o espaço de estar na psicologia do esporte. Então, sim. eu fiz, assim, vamos abrir esse espaço. Eu fui, peguei documento, a faculdade não queria, Caramba. lá tive que ir. Levei para o local assinou, voltei para a faculdade, entreguei e disse, está pronto, posso. Aí precisa de algum professor que queira lhe fazer a gestão. Supervisionar, tá? Aham. Eu disse, tá certo. Eu falei com a minha orientadora, ela já tinha alguma prática com natação, e justamente eu entrei na natação, e Uhum. no basquete paralímpico, e entrei em algumas outras modalidades, como atletismo. Legal. E ela disse, ó, a gente vai ter que estudar juntas, muita coisa, mas bora, bora, vamos lá. E aí a gente entrou. Entrando lá nesse local, eu descobri uma psicóloga, que foi a minha preceptora maravilhosa, a Anne. Perfeito. Ela disse, ó, eu faço parte do conselho. Eu disse, sim, Uhum. comissão, eu já tenho discussão de esporte, o que é que tá faltando aí? Não, eu disse, então bora, ela disse, bora. E aí as portas Massa. foram abrindo, assim, dentro das pessoas que eu fui conhecendo. Hoje a Angela não está mais, já se aposentou, mas Uhum. hoje ela deixou um legado, assim, muito grande, e sendo a primeira pessoa a mais no estado. E ela Uhum. justamente ela disse que deixou os pupilos dela por aí. Que fui outra colega. Então a gente consegue hoje desenvolver em passos ainda lentos, mas com Uhum. uma visibilidade que sim, a Lagoa está aqui, tanto para o restante dos estados, porque eu tenho é meio que uma promessa minha de vida mesmo, que é trazer mais Uhum. visibilidade para o norte e nordeste. É um foco Massa. que eu acredito que é muito importante. Aqui também é muito rico e tem muito a se contribuir. Excelente. No caso, vocês abriram o GT ou já tinha o GT na época? Não, não tinha. Não Ah, existia. massa. Caramba. Eu era estudante ainda, eu fui, Uhum. estava no conselho, eu fiquei cutucando, cutucando, vamos, vamos. E ele, não, vamos abrir. Aí auxiliou nesse processo. E hoje, já estando na chapa, já estando realmente sabendo que a chapa foi Uhum. a única, então a ideia é dar continuidade. Continuidade Excelente. que foi plantada ali em 2018 e que vem caminhando até hoje. Perfeito. Bem legal. E realmente, caramba, você tipo, teve uma trajetória acho, das mais interessantes de sair abrindo o mercado para você. Tipo, ó, eu vou fazer estágio em esporte e eu vou pegar os documentos. E vocês não Isso. vão me impedir. Eu acho um E professor. a gente vai. E porque eu pensei, não tinha. Não tinha. E depois de mim começou a ter. Eu disse, ai, que massa. Bacana. Uhum, As pessoas começaram a ter interesse. Aqui, o que a gente mais tem dificuldade é justamente essa questão dos professores. Costumo dizer que eu tive uhum, a sorte de encontrar no meio do curso uma professora amiga, que acabou, sim, se tornando minha amiga. E hoje, até esses dias, a gente sentou e tem outros projetos aí de esporte chegando pra gente. mas. Quando chega para mim, eu quero incluir ela, e quando chega para ela quer me incluir. Então a gente fica nessa de vamos lá, Aham, pode fazer. E até a gente está com um projeto de aos poucos ir abrindo estágios dentro desse projeto que a gente quer. perfeito. A gente precisa de pessoas, não adianta a gente querer abraçar o mundo num esporte que é amplamente rico, modalidade Uhum, é muito dinâmico, e as pessoas vão tendo aos poucos as suas especialidades, até mesmo dentro de uma especialidade. Então a gente precisa uhum, de pessoas para movimentar cada vez mais e trazer essa visibilidade. Então eu acredito que o caminho por enquanto está sendo esse. Vamos ver como é que vai ser. uhum. Mas isso é muito legal, né? Principalmente quando vocês pensam nas próximas gerações. Que realmente o que, que a gente pode estar fazendo para não só abrir espaço, mas também até apresentar, né? Porque muitas Sim, pessoas às vezes, tipo,
Eu já comecei até com profissionais que a pessoa não sabia que tem psicologia do esporte. Ela Isso, já ouviu falar em uma matéria lá na faculdade, mas tipo assim, nunca viu um psicólogo do esporte, porque tem muito disso, isso, realmente. É uma área ainda um pouco escondida, né? O sim, pessoal vem ganhando visibilidade, mas tem. Eu acho que um ponto que é um ruim para a profissão é quando você pergunta para um psicólogo a diferença entre o psicólogo clínico e o psicólogo do esporte e ele não sabe explicar. É isso, igual tipo, eu sei, eu mesmo não sendo da psicologia escolar, eu sei explicar a diferença entre o sim, psicólogo clínico e o escolar. E isso é essencial para saber dizer, olha, são trabalhos diferentes. E muitas vezes a isso, pessoa da psicologia geral não sabe explicar a psicologia do esporte. Acho que muito isso. por não ter disciplina, tal, isso impacta muito. Isso, exato. E muitas pessoas perguntam principalmente até onde a gente pode ir. Por exemplo, se eu Uhum. digo que ali uma demanda clínica, eu não vou trabalhar no esporte, eu vou fazer um Sim, encaminhamento para outro profissional que, mesmo que eu seja da área clínica, sim. mas são trabalhos bem diferentes. Então, quando a gente vai entendendo e tendo maturidade mesmo, de não querer abraçar o mundo e sim puxar o nosso Uhum. colega, temos pessoas, temos ótimos profissionais psicólogos, a gente consegue ir encaminhando. O mercado de psicologia Excelente. cresceu muito. Então, a gente Uhum. cada vez mais prezando pela qualidade, buscando profissionais que justamente busquem essa qualidade e que consigam ir nesse caminho de auxílio mesmo, fazendo algum tipo de parceria aos poucos e a gente vai seguindo. Excelente. E um ponto, acho que você falou, acho de sorte em algum momento, mas acho que sempre tem um pouco de sorte, mas é muito aquela sorte de quem corre atrás, É. sabe? É muito disso, tipo, a sorte quando aparece, quando você reflete, tipo, beleza, pode até ser sorte, mas Uhum. eu tava preparado para aquele momento. Sim. Então, acho que é muito disso. Tanto que, assim, na minha grade não tem psicologia do esporte, só que um dia eu fiquei descobrindo que ia abrir para uma grade mais Uhum. avançada a matéria. Só que eu não conseguia me matricular por diferença de grades, alguma coisa assim. Uhum. Eu disse, e agora? O que que eu faço? Eu não vou perder essa matéria. E eu não vou ter ela na minha grade. Eu invadi a turma durante um semestre inteiro. Exatamente. Exatamente assim. Eu costumo dizer que ninguém viu eu pegando um ônibus que só passava de hora em hora, meio-dia, no sol quente, Aham. para chegar na faculdade com aquele documento, não. Essa parte ninguém viu. Pondo agora. Exato. Mas é exatamente isso. E não é, isso é sofrido, gente. A gente ali Uhum. tem que ralar muito para ir abrindo os nossos espaços. E uma coisa que eu considero muito importante é não só a terapia, que lhe ajuda em muitas coisas, a desenvolver muitas coisas, Excelente. mas também aquele ponto em os vínculos que vão sendo construídos ao longo da graduação. Perfeito. Perfeito. Então, é muito importante. Por exemplo, a gente se encontrou pelo Instagram. Pô, massa! Uhum. A gente se conheceu ali pelo Instagram e viu que se interessava pelo mesmo assunto, então vamos lá. Né? Então, isso é importante, conversar com pessoas. Eu costumo dizer que Uhum. do caminho, por questões pessoais mesmo, algumas coisas foram acontecendo. E aí eu vi, a gente, psicóloga ele também precisa entender quando é hora de se recolher. Então, Uhum. chegou do caminho diante de algumas situações pessoais que eu precisei me recolher da psicologia do esporte. E Uhum. continuar desenvolvendo a clínica, porque eu não podia parar de trabalhar. Mas isso Sim. também acabou que algumas portas se fecharam. Então a gente aos poucos entende que isso pode acontecer. Mas eu precisei me Uhum. quando eu voltasse, conseguisse voltar com qualidade, porque a gente lida com pessoas. Então a gente precisa Excelente. ter essa ciência de como lidar com pessoas e também como lidar com nós mesmos. Então, isso eu sempre digo que é muito importante. Perfeito. E você tocou num ponto que eu acho que é o mais grandioso, tanto de você estar em redes sociais, como também durante a faculdade. É muito mais sobre as pessoas do que em si sobre as aulas, sobre tudo que você tem ali. As pessoas que você vai se conectando, que vão abrindo portas e vão mostrando caminhos que você nem sabia que existiam. Eu acho que, Isso. tipo, eu também trago muito isso para online. Eu sempre gosto de fazer live, principalmente com gente que eu não conheço. Que Sim. assim, às vezes eu conversei com a pessoa uma vez ou outra lá no Instagram e tal, eu disse, pô, a Laís aqui é de Alagoas, vou mandar mensagem pra ela. Aí um dia a gente trocou mensagem assim sobre psicologia do esporte, aqui mais no Nordeste. Eu disse, pô, vou fazer uma live com a Laís. Pra conhecer um pouco dela, conhecer da história, saber. Isso é conexão. E pode ser que um dia surja alguma oportunidade, a gente faça o projeto junto, ou então você, alguém, um atleta de Sergipe que é um atendimento presencial, você lembre. Eu lembrei de algum atleta de Marcel que é alguma coisa presencial, eu falo com você. Aí, tipo, alguma equipe minha vai para Marcel, já entre em contato já pra gente fazer alguma coisa juntos. Então, Isso. é muito sobre conexão, né, no fim das contas, principalmente com o digital hoje em dia.
Isso é uma coisa que a gente não pode perder. Eu digo que o digital ele é importante, mas o contato ele também se faz muito importante. Uhum. Só estar ali, mas participar. Até confesso que estou aderindo ao seu desafio de 60 dias. Eu tive recentemente crise de estômago por conta desse desafio, não. Franca, eu vou tentar seguir aqui esse desafio de 60 dias a partir do dia 1º, porque vai que eu consigo ir voltando aos poucos. Ó, o dia 1º Uhum. tá ok, tá? O checklist Perfeito. tá funcionando. Excelente. E essa questão dos desafios começou. Eu fiz esse agora porque já tem um ano que eu faço. Esse último mês eu não fiz, o de julho, mas eu comecei muito porque eu estava muito. Foi logo depois da pandemia, um pouco. Eu estava em casa sem fazer exercício e tal. E eu fiquei, pô, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho tipo que criar algum compromisso comigo e eu vou trazer esse compromisso aqui para o Instagram. Todo dia eu tenho que mostrar que eu estou fazendo. E tipo, não é que. Não, não, é uma forma de ser uma cobrança, mas é uma cobrança mais um comprometimento, sabe? Não só comigo, mas também com as pessoas. Então, acabei aderindo e sempre funciona. Aí sempre que eu dou uma falhada assim, em algum hábito, no caso está sendo mais de exercício, não, vou fazer um desafio aqui que sempre motiva. Várias pessoas já te falaram assim, eu vou dizer tipo umas 20 pessoas assim durante esse tempo já chegou, Franklin, comecei a fazer exercício de novo, tal, vi lá que você morrendo de preguiça, mesmo assim você vai. Então é algo que acaba incentivando a gente, né? Tá produzindo, fazendo post, é bem legal mesmo. Isso, eu costumo dizer que eu acho massa, porque o seu Instagram ele tem vários pontinhos, o meu vai ter um, dois, três, no máximo cinco. Porque Eu exagero. não é questão de ser exagero, não, é questão de como é que cada um se relaciona com as redes sociais. E é uma das Uhum. coisas que a gente vem mais orientando dentro da comissão os profissionais, que a gente justamente faz esse trabalho de orientar e fiscalizar. Mas primeiro a gente orienta, Excelente. certo? Uhum. Exatamente isso em relação às redes sociais. Não existe dentro do esporte, por exemplo, uma regra. Tipo assim, Uhum. assim, na verdade, essa regra não existe para ninguém. Do que é que tem que fazer. Mas a partir do momento que você começa a entender a sua relação com o digital, o que você vai oferecer para as pessoas é o mais sincero que você pode. É aquilo que você Uhum. consegue. Tem pessoas que conseguem aí gravar. Eu acho, mas eu assisto alguns. O meu almoço, às vezes, após o almoço, assistindo algumas coisas. Eu acho bacana. Sim, Mas se esse não é o meu perfil, também se eu forçar a ser, não vai ser muito bacana. E é um dos excelente. que a gente mais vem orientando mesmo os profissionais em relação a isso. Primeiro, para Uhum. que não ter essa essência consigo mesmo, certo? E também Sim, de passar para as pessoas, porque querendo ou não é uma exposição. A gente se expõe sim, e é o que cada um realmente consegue lidar diante da disposição. Então, eu acho isso bem bacana. E uma das coisas também muito importantes, perfeito. não, é algo que dificulta um pouco o nosso trabalho, é a questão da divulgação. Por exemplo, eu acompanho alguns atletas, mas Uhum. eu não vou postar foto, eu não. Se as pessoas quiserem postar alguma coisa, ok. Mas eu, particularmente, não me sinto confortável em fazer isso. Eu acredito que você conhece o Matheus, lá de Manaus também. Uma vez eu Uhum. falando, tipo, eu já trabalhei com isso, com isso, com isso, com isso, mas eu não vou divulgar nomes, porque eticamente falando, eu não Sim, acredito que isso seja legal. Então, é basicamente essa maturidade mesmo diante da profissão, esse trabalho ético que a gente busca ir trocando figurinhas, tanto com quem está se formando agora. uhum. Eu costumo dizer que eu confio muito nos estagiários e nos recém-formados, porque eu já fui. Então, geralmente eu penso que Uhum. estão mais ali na sede e vão um pouco mais Sim, atrás, entende? Então, eu costumo sempre dar esse voto de confiança. Mas essa questão de perfeito. relação a isso é bacana. E muitas pessoas perguntam, mas por que você não posta? Eu disse, gente, eu divulgo o que eu faço. Não que as Uhum. pessoas estão recebendo ali quando compram Excelente. isso. Entende? E é uma parada assim. O primeiro tópico que você falou é muito de. Cada quem tem um perfil, um estilo de conteúdo. Então, tem pessoas que publicam mais aquele textão, mais filosófico, mais reflexível. Tem Sim. pessoas que fazem um post mais assim, tipo, o seu próprio estilo mesmo de post. Eu acho assim, bem. Ele tem uma delicadeza e também Sim. tem um design que chama atenção, sabe? Sempre tem uma imagem meio 3D assim saindo. Então, é uma coisa que chama atenção e você acaba lendo, consumindo, sem necessariamente você aparecer.
eu descobri que eu tenho facilidade com vídeo. Tanto que eu faço live quase sempre aqui, mas, tipo assim, eu falo tranquilamente, assim, horas e horas falando, gravo stories sobre um tema. E, às vezes, eu tenho um pouco mais de dificuldade em ser conciso em textos. Então, é uma dificuldade que eu tenho, realmente uma cobrança de ser mais conciso. Então, sempre estou testando, eu gosto de experimentar cada formato, mas confesso que vídeo é mais fácil. E isso que você falou é muito legal. Ontem eu estava em um curso e entrou esse tópico da exposição, né? Uhum. Que, assim, eu acho que o que rolou para alguns profissionais ter essa questão da exposição dos atletas. Obviamente, se eu estou para ver com material, eu sempre costumo postar assim, vou fazer uma intervenção com a equipe X. Eu posto, mas não o rosto das pessoas, eu posto material. Então, mostre que eu estou trabalhando com a equipe, mas não necessariamente que isso que está trabalhando comigo, tá? Um atendimento individual, não faz sentido eu tirar um print. Porém, se o atleta que eu estou fazendo atendimento individual, ele tira um print, posta, me marca, e tipo, ele tá super empolgado falando, depende das questões, eu posso até repostar, mas veio dele. Mas Sim. eu acho que, tipo assim, não algo postar no feed, sabe? Só, eu vejo muito assim, o atleta postou, ele tem total liberdade, eu permitindo ele de postar que tá fazendo um acompanhamento psicológico, de me marcar, mas não de eu pedir para ele fazer isso, sabe? É porque, assim, é o que eu já escutei, tem bastante história, muito das parcerias, né? A gente já ouviu falar, aquela troca de arroba, eu te dou uma psicoterapia em troca de um arroba, né? A gente já ouviu falar um caso ou outro por aí. É, é. Isso, e realmente, nesse caso, você tem que postar. Porque o seu pagamento está sendo aquele arroba para ver se traz mais atleta. Então, é complicado. E isso veio, eu percebo que veio da cultura dos coaches. Uhum. Sim. Muito do forma de crescimento deles, tipo assim, que tem com base em dizer, eu trabalho com atleta X. Você Sim. fica, pô, ele trabalha com aquele atleta, então o cara deve ser Isso. bom. Então eu acho que veio muito desse sentido de querer copiar essa forma de divulgação, só que eticamente a gente sabe que não tá tão correto. E uma das coisas, pronto, a gente entrou num assunto bacana, que é justamente essa questão de Uhum. saber se forte que é um coach. Porque quando a gente vai Uhum. existe um fundamento, porque muito psicólogo diz, não, gente, peraí, calma. Tem um fundamento. Sim. Foi algo que foi acontecendo dentro das empresas e foi realmente evidenciando para algumas outras áreas. Então, por exemplo, Uhum. tem uma pessoa que eu atendo que ela tem um acompanhamento comigo e tem um acompanhamento com o coach direcionado para o que ela está querendo. Sim. Não, não me atrapalha, particularmente. Uhum. São trabalhos diferentes. Isso, exato. Então, quando cada um consegue entender qual é o seu espaço de trabalho, eu vejo que existe muito a ser ali contribuído nesse ponto. Agora, entendendo Uhum. o espaço de trabalho de cada pessoa. Então, Sim. realmente, para mim, é o que busca mais fazer sentido, porque é uma pergunta que a gente recebe muito. E principalmente no contexto esportivo, quando o coach é o treinador, é o educador físico, entendeu? Então, algumas pessoas às vezes confundem algumas coisas e o nosso papel, eu digo que enquanto profissional mesmo, é explicar o que é que a gente faz e o que é diferente. Perfeito. E às vezes não fica tão claro. Acho que até a pessoa não fica tão claro para ela, né? O profissional às vezes não sabe dizer muito a diferença, e, tipo, mostrar, é muito de mostrar o valor do seu trabalho. E acredito que, sei lá, o mostrar o valor do meu trabalho seria divulgar com quem eu trabalho? Não. Acho que quando você se apresenta, pode dizer, já trabalhei com natação, com paratletismo. Então, assim, você Isso. está contando as áreas, mas não tem por que você dizer exatamente o atleta específico. Às vezes, quando é com equipe, ainda ok. Tipo, trabalhei com a equipe de basquete e tal, da cidade, de Alagoas. Ok, mas não necessariamente trabalhei com atleta X, assim, expondo, sabe? Acho que isso passa dos limites. Mas claro, a gente tá falando no sentido que quando a pessoa divulga e tal, a gente pode repostar, mas não botar algo em feed e tal. Não tem necessidade. Você está querendo se vender a partir da imagem de outra pessoa. Acho que isso acaba sendo um pouco ruim mesmo. Isso. Tem uma coisa bem interessante que eu acredito que você acompanha o Palmeiras. Qual é o time que você Uhum. toca? Tem algum Eu time? não torço pra nenhum time. Não torce para nenhum time? Caramba, poxa, muitos profissionais realmente escolhem por esse caminho, tá? Eu digo que aqui é Mas eu um nunca ponto. torci mesmo, não. Eu nunca torci pra nenhum time. Caramba, que bacana. Ok. O que acontece? Como eu costumo dizer assim, como a boa flamenguista, eu sou Palmeiras. É Uhum. meio história, mas por quê? Quando a gente consegue visualizar o trabalho que a psicóloga, junto com uma equipe
Uhum. Fez ali time durante a pandemia, o Palmeiras vem com tudo depois, Sim. poxa, tira o chapéu. Então, Uhum. até na final da Libertadores, o Flamengo perdeu o Palmeiras. Por dentro eu comemorei, por fora eu chorei. Mas por dentro eu fiz, olha a ciência que está acontecendo. Aham. E é isso, o time mais bem preparado, não só fisicamente, Excelente. também o que vai estar um passo à frente. E vai ser difícil aquele time. Então, Sim. realmente, até precisei ficar um pouco ao redor de flamenguistas, mas por dentro ali eu estava feliz. Estava muito E, feliz com o que tinha acontecido. e até saiu uma notícia esse ano, não foi do centro de treinamento, não era centro de acho que saúde e performance do Flamengo, né, que estava abandonado, e da estrutura que tinha antigamente com psicólogo, com toda uma E, estrutura hierárquica, assim, de uma equipe multidisciplinar ali, e hoje em dia é algo muito mais solto, confuso e, na gestão, e tipo, mostra realmente, quando a gente vê casos como o do Palmeiras, casos como o do Fluminense, que e, vem com estrutura, com profissionais não só da psicologia, mas de todas as áreas, sabe? Tudo ali da ciência dos esportes, trabalhando em conjunto para tirar o melhor dos atletas com saúde, isso é sim, legal. Então, entendi. eu realmente, na época, até quando o pessoal, até o pessoal de psicologia do esporte postou muito. Posso até ser flamenguista, eu vi realmente umas 5 pessoas postando, mas no fundo estou torcendo para a psicologia do esporte com o Palmeiras. Exatamente. E a Gisele, que é a psicóloga, ela é Uhum. incrível. Ela é uma pessoa super. E ela não divulga. Eu acho muito Sim, bacana, porque ela não divulga, assim, expondo pessoas, expondo situações. Então, claro. psicóloga do Palmeiras, e ela é uma das minhas maiores inspirações. Eu tive a oportunidade de participar de uma mesa redonda com ela na pandemia, e eu fiquei assim, Uhum. falando, e eu assim, tipo, eu tenho que aprender justamente com essa pessoa. Entendeu? Então, tem Excelente. muito bons que realmente estão por aí que a gente precisa estar mais perto para aprender junto, para ver ali o que, é que pode contribuir. Porque acabam sendo as pessoas de maior referência aqui que a gente tem. Perfeito. E realmente, né, tipo, são casos de inspiração, né? Só Sim, que é muito falando aqui, né, então, tipo, numa nova geração, é muito gerações também, assim, de da psicologia do esporte, como hoje em dia, voltando para essa questão até do trabalho do online, possibilita para a gente ter um acesso maior e ter uma visibilidade que anteriormente não tínhamos. Então, por exemplo, para você crescer na área, antigamente você precisa, por exemplo, de uns 10 anos atuando, a um dia você chegar, por exemplo, em um grande clube, nossa, bem raras exceções, quando ele realmente chegava, por exemplo, e aí você ter mais um conforto. E hoje em dia, assim, um conforto no sentido financeiro, profissional, já de você ter um certo renome. Mas hoje em dia, não é que é mais fácil, mas você tem o canal de visibilidade, que antigamente, sei lá, era por meio de conhecer um amigo jornalista, conhecer alguém que vai te chamar para uhum. os eventos, hoje em dia se tornou isso aqui. De você simplesmente estar na palma da sua mão, você faz uma live com outra pessoa e vão conhecer você e se interessarem, vão continuar e vão perguntar do seu serviço, ou então você fazer um post e através de uma hashtag ali de saúde mental, alguém topou, gostou do conteúdo e vai querer fazer terapia. Então, até aquele famoso fechar a agenda, né? O pessoal fala muito, lotei a agenda, fechei a agenda. Hoje em dia, você tem mais possibilidades de fazer isso em um menor período de tempo, realmente por ter o serviço ser grátis, né? O serviço de comunicação, de distribuição de quem é você, do seu conteúdo, do que você traz de saúde. Então, eu acho que são gerações diferentes, mas realmente, tipo, a Gisele acaba sendo uma inspiração. Todos esses profissionais assim que a gente vê, tipo a Emily do Fluminense também, assim, a estrutura que foi criada lá, acho que deve ter tipo umas 6 psicólogas no Fluminense, Isso. algo assim inspirador para outros clubes. Um sonho para muitos aqui, tá? Uhum. No nosso estado, a gente vê que é um sonho para muitos. Quando, às vezes, a gente costuma ver o seguinte: ó, tem uma equipe aqui vamos dizer, de crianças de uma modalidade X. Uhum. Vai ter campeonato semana que vem, elas estão muito ansiosas. Podem vir aqui. Sabe aquele apaga-fogo? A gente chega ali com o extintor. Não que Vai lá. Palestra motivacional. É sim. Uhum. isso funciona. A gente até faz um trabalho bacana e tal, mas a gente sabe que poderia ofertar muito mais qualidade se fosse algo continuado. Não necessariamente para sempre, tá? Uhum. Mas, em alguns casos, mas
justamente ali um trabalho continuado, feito e se preparou para tal. É diferente, a gente Excelente. vê uma diferença, mas muitas vezes a gente é chamado sim, para apagar um fogo ali Eu que está acho que acontecendo. eu já tive uma discussão sobre isso com o pessoal, e assim, é muito também de saber até dialogar com os gestores, tal, assim, ó, eu posso ir fazer essa palestra, mas bora pensar algo um pouco mais sequenciado. É o E, primeiro jogo deles, eles vão ter mais de um jogo? Vão. Durante o que? uhum, Ah, as próximas 2 semanas. Beleza, vamos fechar aqui 2 semanas? uhum, Tá? Um trabalho a gente vai fazer, vai ser até uma carga horária maior do que normalmente eu faria com a equipe a longo prazo, mas a curto prazo, ao invés de fazer uma intervenção, bora tentar fazer tipo 4 intervenções, tentar isso, montar uma estrutura maior, porque é muito também do profissional ficar, ah, não quero apagar o fogo, mas pô, tenta propor algo a mais, pode ser que não isso. aceitem. Mas assim, ó, Uhum, eu vou lá apagar o fogo, tá? Não vai ser, eu não vou dar palavras mágicas que vão tirar a ansiedade do corpo deles, isso não existe. Mas vamos fazer um trabalho um pouco maiorzinho aqui para uns 2 meses, acertar, fechar um pacote, para eu fazer um acompanhamento com essa equipe, tipo, poder levar estagiário comigo, poder fazer com outros profissionais juntos, sei lá. É uma dupla de profissionais, então a gente vai revezando, vai trabalhando com diferentes equipes. Então, às vezes, o profissional também se pega muito em fazer o que pediram e não saber uhum, propor serviços além que realmente poderiam ajudar. Porque nem sempre a equipe tem dinheiro para contratar. Tipo, vou contratar um psicólogo segunda a sexta, mas você pode propor algo para todas as segundas-feiras você ir, por exemplo, dar isso. palestras, intervenções. Então, às vezes, o psicólogo tem uma mente mais fechada, né? Tipo de aceito ou não aceito. Não. Eu Uhum. vou aceitar com condições para crescer esse projeto. Isso. Isso aconteceu até de um projeto que eu precisei negar. E era um projeto Uhum. continuado. Dentro de uma Sim. escolinha, me chamaram. Ok, eu fui recém-formada. Disse, poxa, primeira oportunidade. Quando eu sentei, era justamente um projeto que tinha terceiras intenções por trás ali, utilizando Uhum. tecnologia para convencer pessoas a... Enfim, era uma coisa Sim. que eu estranhei na época recém-formada. Uhum. Fiquei com algumas dúvidas. Peguei e já me. Detalhe, já me entregaram tudo pronto. Eu só precisava executar o que eles tinham feito. Eu disse, poxa. Uhum. Isso aí, outro profissional já fez. Nossa, eu tenho uma história para contar depois, termina. E aí o que acontece? Eu recebi e disse, posso fazer modificações? Não, você não pode. Tá certo, eu vou ler. Em breve eu volto aqui, porque eu quis conversar pessoalmente com quem estava Uhum. que pediu uma reunião comigo. Então eu fui. Aí nessa parte eu digo que é muito importante a gente estar em diálogo com outras pessoas. É muito importante a gente estar em diálogo com pessoas mais experientes que a gente. E é o que foi que eu Uhum. cheguei no meu irmão, que é psicólogo. Ele já era formado na época que eu me formei, acho que há uns 7 anos já. Eu disse, olha, Uhum. recebi essa proposta aqui. Estou achando alguma coisa muito estranha. Você pode ler comigo? Porque já me entregaram algo pronto e o que eu aprendi é que não é assim, eu não reproduzo como eles. Uhum. O meu trabalho é justamente fazer ali, não reproduzir o que eles estão me dando. E ele disse, Uhum. ó, leia e veja se tudo que você aprendeu eticamente está condizendo com o que está acontecendo. Perfeito. Eu vi que realmente não estava. Disse que, ó, agradeci a proposta, mas disse que não podia fazer aquilo. A pessoa se espantou. Ah, vamos ver então. O que é que a gente pode ver? Aí, a partir disso, eu levei o meu projeto. Foi assim, Uhum. foi. Durante ali um período de 2 meses. Mas antes eu precisava dar um não. Entende? Então já estava tudo pronto. Uhum. E acabou que as coisas foram correndo diferente do que esperavam. Acabou que realmente não renovaram. Ok. Sim. Até então, ali eu vi que eu fiz tudo que a minha profissão diz que precisa ser feito. Então, Perfeito. estou muito por esse lado. Mas dizer alguns não, às vezes, é Sim. para as pessoas entenderem o que é que a gente faz. Não dá para abraçar o mundo, né? E às vezes quando a pessoa tipo tá recém-formada, ela quer, não, apareceu, eu tô pegando, mas realmente Isso. aquilo conduz não só com os valores, obviamente, da profissão é excelente, mas também até com valores pessoais, assim, com sua dedicação. Se você vai fazer aquilo por fazer por dinheiro, ou se realmente você quer trabalhar com aquilo. Então, tem um pouco disso. E você contando sua história, eu lembrei de duas coisas muito boas. Uma, agora que você contou, eu associei. Teve um curso que eu fiz que o profissional estava falando assim, gente, quando você for fazer uma proposta para a equipe,
nunca faça uma proposta mega ultra detalhada de tudo que vai ser realizado. Por quê? Se você entregar isso pro cara, tipo, tô tentando vender esse projeto aqui a 2.500, um valor aleatório. Eles podem olhar e dizer, não quero, acho que achei muito caro tal e não estou muito afim. Você sai. O cara contou, tipo, já teve uma coisa, um momento que ele fez esse projeto, tipo assim, com toda a estrutura. Vamos falar de ansiedade, vai ter um encontro assim, assim, tudo detalhado, como funcionaria. Sabe o que a equipe fez? Achou um outro psicólogo, mostrou o projeto pronto e ia pagar mais barato. O psicólogo nem precisou fazer o projeto, ele já tem exatamente o que ele ia realizar. Sim. Ele ficou, então quer dizer, tipo, eu fiz um trabalho para ele que eu gastei horas tentando fazer, tipo assim, mostrar, gente, tudo isso aqui que eu vou realizar, eu estou mostrando o valor para o quanto eu quero cobrar financeiramente. E no final eles recusaram e ficaram, tipo assim, você não pode montar algo muito grande e de uma forma que eles possam, não é que replicar, mas, simplesmente achar outro profissional e não fazer o que você fez, de contestar, tipo, peraí, essa estrutura aqui estão me dando que eu tenho que realizar, isso é esquisito, sabe? Porque talvez o profissional que deve ter montado isso, provavelmente, fez uma análise dele lá, de algum jeito, e achou aquilo. Mas você vai ter outro olhar para perspectivas. Isso é bem interessante, porque a depender de como você envia o arquivo, no Word a gente consegue pegar e modificar algumas coisas. Aham. Percebia que, sabe quando você observa o linguajar ali? Geralmente não tem o sujeito de escrita, tem a sua forma de Sim. explicar coisas, e algumas coisas estavam justamente desconexas. Então foi justamente quando eu percebi que houve, além de ter Alguém editou. Poxa, peraí. Eu estudei muito redação para passar no Enem, gente. Vamos. Tô aqui por dentro de como as coisas funcionam, entende? Então isso é triste, mas eu acredito que até para a gente valorizar o trabalho do outro colega, a gente precisa muitas vezes dizer um não, peraí. O outro colega fez isso aqui, né? Então vamos respeitar o que ele fez. Agora eu tenho, às vezes, até uma forma de trabalhar diferente, semelhante, mas ainda assim suas diferenças. E outra coisa legal que eu lembrei, isso até aí já vi, foi um caso de um curso que eu escutei, já escutei várias vezes, na verdade, que quem normalmente conta esse caso é até o Matheus, lá de Manaus, que assim, é muito sobre o trabalho comunitário, tipo, profissional, quando se forma, pega trabalhos assim, comunitários realmente para ajudar, mas é muito assim, escolhe até um que você conhece, que você admira o trabalho que eles realizam, e fecha com eles, tipo, vou começar a fazer e pronto. Se, por exemplo, toda tarde de segunda-feira e terça você vai lá para aquele projeto e trabalha gratuitamente como forma de ajudar o projeto com a psicologia do esporte. Excelente, isso é legal, tá ligado aos seus valores. Mas não sai fechando com todo mundo, principalmente com equipes locais que às vezes teriam condições de investir. Aí o Matheus conta um caso muito bom que foi de uma equipe, não sei se foi com ele, acho que não, foi com outra pessoa que ele conhecia. A equipe chamou, disse, olha, você fica aqui durante uns 5 meses, 4, aqui de graça, depois a gente fecha com você. A pessoa disse que analisou tal, e percebeu que não estava muito afim, estava buscando outras oportunidades, não ia conseguir realizar, mesmo que ganhasse o nome e tal. O que aconteceu? Uns 2 meses depois dessa conversa, a equipe estava sendo denunciada, porque os jogadores estavam com salário atrasado, um monte de gente, tudo sem pagar, tipo, há meses. E assim, eles ainda estavam querendo trazer um profissional de gratuitamente, assim. E aí, você está botando seu... Já imaginou você colocar seu nome no meio dessa empresa que é cheia de atraso? E aí você vai ter trabalhando de graça, enquanto tipo, tem outras pessoas, sei lá, o fisioterapeuta tá com o mês atrasado, tá dando o máximo para ajudar os atletas, e você lá indo de graça, sabe? Que mensagem é essa? Então é conhecer também a instituição. Se você quer oferecer um serviço gratuito, de alguma forma, para realmente ajudar pessoas, principalmente quando não tem condições financeiras, é uma instituição, é uma ONG e tal, busca conhecer, ver se eles estão com um histórico ruim e tal, se estão pagando os profissionais que são terceirizados, por exemplo, porque seu nome vai junto, por mais que você seja voluntário, seu nome está indo junto ali com aquela empresa, né? Então é um ponto muito interessante também de se pensar. Sim. Geralmente, pronto, isso que você falou, eu não tinha parado para pensar com essas palavras bonitas, mas faz muito sentido para mim, porque é o seguinte, eu geralmente faço isso com o basquete. Eu fui em seleção, né, então eu cheguei até a participar de audiências públicas, que é coisa que para muitos profissionais não tem tempo. O estagiário tinha disponível. Então, audiência pública com a Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude. Eu ia. O dinheiro está aí. Então, vamos ver como é que está sendo investido e tudo mais. Perfeito. Eu me preocupar com isso quando... Porque todo mundo está pagando esse dinheiro, né? A gente precisa lembrar. É nosso. Eu vou saber.
Exatamente. É o que acontece. Quando eu era da seleção alagoana, no primeiro ano que eu viajei, viajaram 12 meninas. Uhum. No ano seguinte, com as mais novas, com o sub-15, já só foram 10, porque precisou haver cortes, então 10 Aham. meninas ali. E eu via, realmente, eu digo que eu vivi essa realidade, mesmo estudando de escola particular ali, o treinador ele era muito bom. Hoje ele é um grande amigo meu. E ele fazia o possível para ali, meninas de realidade totalmente diferente, todo mundo se sentia acolhido. Então ele Uhum. lutava para que isso acontecesse e acontecia. E ele também era muito sincero com os pais, ó. Não adianta, às vezes, seus filhos chegarem aqui com os melhores relógios, os melhores telefones, as melhores coisas, porque vão estar justamente com pessoas que são de realidades diferentes. Então ele até orientava os pais. Isso fez um Excelente. muito grande. E ele, o treinador, Uhum. ele não conhecia a psicologia do esporte. Até eu me formar e chamar ele para minha banca. Eu disse, vem me avaliar aqui para ver se tudo certinho em relação ao... Massa, massa. Então, assim, foi muito bacana essa troca. E aí, quando eu observei o quanto que muitas vezes aquilo até mesmo que o nosso estado ele oferece para os atletas, até questão de manutenção, hoje, que bom que já está muito diferente, mas na Uhum. época quanto era difícil, quanto era sofrido, quanto era realmente uma coisa que tinha ali 3 pessoas lutando para que acontecesse e nos proporcionasse um bom desenvolvimento no esporte. E pessoal também, porque, poxa, quem joga Uhum. sabe como viajar, como é bom viajar ali com a galera para jogar, entendeu? E isso muitas vezes é a infância e a adolescência que proporciona. Então, eu Uhum. faço isso justamente com o basquete, mais específico com a arbitragem. Então, já fui convidada algumas vezes, pode fazer um trabalho aqui com a arbitragem do basquete? Com certeza. Não é nem como se Perfeito. uma dívida, não. Mas é como se Sim. fosse uma gratidão ali de tudo que me fizeram aprender até hoje. Eu posso, Uhum. problema nenhum. Então, geralmente, o meu trabalho voluntário, ele é com essas pessoas que já são de um ciclo que acompanharam até mesmo o meu crescimento. E é interessante porque é assim, eu fiz, na primeira vez eu fiz como é que eu vou estar ali na frente de um monte de gente que quando eu jogava xingava. A arbitragem tá Uhum. por quê? E aí a gente ria muito lembrando disso. E que bom que eles conseguiram entender que aquela era a Laís de 15 anos, não de 25. Então, né, tem Uhum. uns Tem 10 graus diferença. diferentes. Mas é bacana quando a gente consegue justamente ver isso, né? Essa questão de aonde a gente já se sente em casa e o que, é que a gente pode oferecer, principalmente para o nosso estado. Eu falo da realidade Perfeito. das seleções, da arbitragem, porque eu sei como é aqui. Entender que em Uhum. enquanto que a pandemia foi difícil para eles. Então, cheguei a fazer alguns acompanhamentos online, mesmo em grupo, conversando, aqui Uhum. ali de desabafo, porque eu costumo dizer que o dinheiro é importante, mas ele não precisa ser o foco só nisso, só isso. Sim. Porque se for, a gente perde um pouco da visão das outras coisas. É importante porque a gente precisa sobreviver também, é um trabalho. Sim. Mas o lado humano aí que a gente não pode não deixar de perder, porque senão a gente acaba se perdendo no meio de tantas possibilidades, né? Dentro da psicologia. E isso você traz uma coisa legal, porque tipo assim, você busca a trabalhar pontualmente ali com a instituição que você conhece todo o esforço, você conheceu toda a galera ali, então assim, você sabe o quanto eles se dedicam, se esforçam para criar um esporte que assim já te acolheu um tempo atrás e hoje acolhe outras jovens, sabe? Então, isso é interessante mesmo, de quando você seleciona uma instituição para você prestar um serviço sem pensar no dinheiro, tipo, você realmente tira do seu bolso até para ir para o lugar, tudo para tipo a gasolina, se alimentar naquele dia, desmarcar paciente. Sim. Tanto que, até um exemplo, teve um evento certa vez que abriu muito meu olho para isso, que a gente convidou vários profissionais, que todos eram profissionais, tipo assim, era de gestalterapia, provavelmente que a gente estava organizando, acho que lá no segundo período, que eu estava no terceiro, e a gente convidou vários profissionais que atuavam realmente, assim, eram conhecidos aqui no estado, para serem os palestrantes. E aí eu parei assim, a gente conversando, e tipo, tipo aquela psicóloga aí, ela cobra R$ 200. Uhum. Legal, interessante. Aí, quando falou, tipo, ela desmarcou para vir pro evento hoje todos os pacientes da tarde. Eu fiquei, caramba. Tipo, ela tá deixando de receber R$ 1.000, por exemplo, para vir Sim. totalmente de grátis, que ela tá gastando para vir até aqui, Sim. para proporcionar essa palestra pra gente, sabe? Eu achei isso mais tão significativo de entender que, pô, essa pessoa desmarcou tanta coisa dela para vir aqui hoje,
Sim, Achei muito legal. E a gente depois já conversou lá, ela disse, não, é porque realmente eu gosto de ver, tipo, as novas pessoas e tal, e de vez em quando não é sobre dinheiro. Os sim, pacientes eu vou atender ele em algum momento, tal, na próxima semana, já tem um tempo que eu acompanho eles, então, eu acho isso bom, sabe? Se você ter dentro da sua agenda projetos que ou vão ser voltados para esse público mais acessível, ou então que você, de alguma forma, você acolha alguns, sei lá, alguns atletas, algumas pessoas normais, tipo na clínica, sei lá, para algum curso que você está lançando, gratuitamente, você dá algum cupom, faz algo do tipo assim, realmente, porque são pessoas que não teriam condições, mas que adorariam estar com aquele conteúdo, aproveitando aquele conhecimento novo, né? sim. Eu tenho uma teoria que eu vou até patentear isso depois. Que as pessoas precisam de pessoas. Não tem Uhum. no meio digital e tudo. As pessoas, elas precisam de pessoas. E justamente quando a gente lida com o comportamento humano, não pensar assim chega até a ser um pouco de hipocrisia. Porque se a gente lida com pessoas em determinados contextos, as pessoas precisam estar ali relacionando-se com outras pessoas. Entende? Então é muito bacana. Então eu costumo dizer que eu tive muita ajuda ao longo do caminho. Ajuda não só financeira dos pais, Uhum. mas também ajuda em criar uma indicasse livros. A minha preceptora me deu pelo menos uns 7 livros de psicologia do esporte. E olha, tome, então são coisas que eu fiquei, caramba, não ia ter condições em 2018 de comprar esse tanto de livro. Sim. Não ia ser livro. Então, aos poucos, as pessoas foram auxiliando, não entregando de bandeja, mas entregando mesmo, ó, toma esse livro, lê isso aqui. Uhum. Ou então, olha, eu lembro até de uma vez que teve um meeting de esporte, porque estava muito difícil de ter evento de esporte. 2018 Uhum. e teve um meeting e foi lá no. Foi em João Pessoa. E eu fiz, caramba, Uhum. eu tenho casa pra ficar. Eu já me animei, só, então é uma coisa que eu consigo, só que eu tenho estágio na sexta-feira. E era justamente na sexta e no sábado. Eu fiz, Sim. caramba, o que é que eu vou fazer? Cheguei na doutora, ó, oh, Nara, é porque. Aí fui já chorando assim, ela, diga, senhora, é um evento, o que é que eu posso trazer para justificar a minha falta dentro do estágio em psicologia do esporte? Que eu estava em um evento em outro estado de psicologia do esporte. Uhum. Eu disse, pronto, vou só ver aqui, viu na coordenação, tudo ok, trazendo um certificado de que realmente eu estava faltando para estudo. Eu disse, Uhum. aí eu consegui ir. Eu disse, olha aqui, mas ainda ver meus pais, vamos todo mundo comigo, vamos lá, a gente viaja, me deixam lá no curso e vão passear. Então foi algo assim muito bacana dentro das oportunidades. Então, assim, Recife, a gente tem a Rosângela, que é muito bacana também. Tem outros profissionais que trabalham aqui perto, que fazem alguns cursos e que é mais perto da gente estar, Sim. tá, né? Acho bem, é bem interessante. Isso é muito bom mesmo, esse contato que a gente consegue. Confesso que eu nunca fui para um evento de psicologia do esporte experiencial, porque, sei lá, os primeiros que eu vi, eu acho que teve o do Ribeirão Preto, mas eu estava bem no Uhum. início assim, da graduação e tal, Uhum. e eu passei mais na pandemia mesmo, porque Entendi. facilitou demais, porque na pandemia o que tinha de evento estava escrevendo, era Minas Gerais, era Rio de Janeiro, era São Paulo, tudo, tudo, tudo. Mas Não é realmente esses eventos presenciais são muito bons, né? Você, às vezes, isso. encontrar mesmo pessoas que são de Isso. outros estados, tal, tipo, que você conhece há anos por e-mail, por Instagram, por WhatsApp. Exato. E uma coisa também que me chamou a atenção foi um outro evento que eu fui. Fui Uhum, toda empolgada. Aprendi sobre várias ciências do esporte, várias coisas ali. Chegou na parte de psicologia, eu sentei na primeira fila, com aquele uhum. caderno pronta para anotar, entre um educador físico, para falar sobre psicologia do esporte. Aí eu, na hora, parei e disse: Oi? A função Adeus. do estudante. Eu disse, como assim? Gente, eu me desloquei até aqui porque tinha um evento, ia ter psicologia de esporte e tal. Então, eu sempre fui muito questionadora, mas eu costumo dizer aqui com educação. Então, eu fui Uhum, fazendo perguntas básicas que o profissional não sabia me responder. Para não causar um constrangimento, porque ali também não é interessante constranger, né, o pessoal. Tá, sim, me resguardei, fui tomar uma água, fiquei ali atrás, fiquei tem ouvindo, muito disso. mas O assim, cara, o tem cara dá a matéria no curso de educação física e bota, tipo, colocam ele como referência, mas às vezes um cara tá copiando e colando um livro ali, tipo, que ele pegou para dar isso. matéria. E eu ainda lhe digo qual Isso é. livro. A quarta saiu depois. Ou melhor, a segunda edição, porque a terceira saiu depois. Ah, Diga poxa, aí.
li tudo que eu já tinha lido. Eu, que massa, conheci, agora sim, conheci pessoas, as pessoas me conheceram, então você até aqui, porque eu queria aprender, Tem coisa pior, sabia? não sei se eu Sabe o quero. quê? Quando é um psicólogo do esporte, teve até um evento, que foi um evento que teve aqui, foi tipo uma professora, do nada ela organizou um evento de psicologia do esporte. Eu tipo, fiquei felizão. Isso também só conhecia eu lá no curso que queria, tipo, na faculdade que gostava de psicologia do esporte, sentei na frente. Uhum. Folha na mão aqui, ó. Vou anotar tudo. Hoje é meu dia. O cara começou a palestrar. Ele só trazia uma visão negativa, que não tinha serviço, que as instituições não queriam pagar o que o profissional deveria. No final, eu entendi que acho que ele não trabalhava com esporte. Ele tentou trabalhar. E não Ele deu. era até. É, mas tipo, eu entendi que ele fazia parte do GT, porque eu não sei nem se tem o GT mais, mas tipo, na época tinha o GT aqui, que Uhum. eu nunca ouvi falar de ninguém que participava, então acho que deve ter acabado. E eu fiquei, tá, mas ele, tipo, ele só me desmotivou. E eu era a pessoa que mais. Sim, Acho que tipo, era a única pessoa que queria a área ali, lá na frente, mega empolgadão. E o congresso deu mais gente porque era de psicologia de esporte e psicologia organizacional. Não entendi. sei de onde saiu essa junção. Aí tinha muita gente da organizacional e tinha eu lá assim, caramba, hoje é meu dia, um evento. Eu fiquei, nossa, que É, legal, assim. Destruiu totalmente meu sonho de trabalhar com psicologia aqui. mas ó, vou dizer uma coisa. Eu lembro que na minha defesa do TCC, a Nara olhou, eu tava muito nervosa. A Uhum, Nara, pra mim, ela era muito assim, nós somos muito diferentes nesse sentido. Ela olhou pra mim e disse: você quer rasgar tudo o que você construiu? Se você quiser, você apresenta qualquer coisa. Vai passar, porque mesmo que a apresentação seja voltada, tá bacana, e você vai embora, Laís, e você vai fazer alguma outra coisa. É isso que você quer? Eu disse: não. Eu fiquei assim, cara, você também disse: é isso. Ela, então entre, eu quero uhum. sexta-feira. Entre e vá. Aí eu fui, foi massa, foi bacana, foi uma troca muito rica. E aí, quando eu olhei assim para o pessoal, eu gosto de falar em público, não tenho problema com isso também. Minha mãe, meu pai, Uhum. minha psicóloga estava lá, disse: ó, vamos todo Excelente. mundo aí participar e dar que vai ser massa. Chamei todos os meus treinadores, todos que já tinham sido meus treinadores, vão todo mundo. E eles foram. Então, foi muita gente. Não tava Reserva falando, auditório, né? Reserva foi um auditório, auditório pra. Foi auditório mesmo? auditório, Caramba. auditório. Eu Mito. falei, mas não, mas vai dar certo, a gente consegue. E ela era muito tímida, mas foi uma coisa assim, incrível. Uma coisa muito boa. Aonde ali eu vi pessoas que, por mais que a gente saiba, é Uhum. difícil. Também não vamos romantizar e vender uma coisa que não acontece. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Mesmo que não se trabalhe com atletas em um campo mais assim, da prática mesmo do esporte, mas muitos Uhum. apuram. Muitos atletas querem tirar dúvidas, dar palestras, auxiliar. Então, assim, é difícil, mas não é impossível. E eu ainda lhe digo mais. O Excelente. que faz aqui, eu acredito que todos os meus, eu costumo dizer que os meus amigos, eles gostam de ver algumas coisas que eu posto. Meus amigos já lhe Uhum. e tanto que a gente foi postando também porque teve que adiar. Então, por exemplo, Sim. eita, tu tava conversando com aquele menino lá de Aracaju. Não foi? Uhum. Foi. Eita, que massa. Gostei. Massa. Segue pra ver como é que é bacana. Entendeu? Aham. Essa parte da divulgação que você faz, eu costumo dizer que você já dá um passo à frente de mim, por exemplo, para essa nova, para que você consiga justamente ir captando o seu espaço, as suas coisas, como você quer ser referenciado. Uhum. Já as pessoas que gostam mais de pesquisa, de parte mais prática, de parte mais técnica, enfim. Mas isso é muito bacana. Então, pô, sempre vai ter, tá? Eu lembro que no primeiro período da faculdade eu já entrei. Vamos fazer um trabalho sobre cada área do esporte. Aí eu, eita, é a minha, eu quero psicologia do esporte. Aí a professora, não, não, que isso não serve não. Procure outro. Aí eu Diga disse, aí. você me aguarda, minha. Eu fazei. Se não, tu pensa, não, Excelente. veja outra, ah, tá, tudo bem, mas me aguarde lá na frente. Eu vou tentar fazer aí o negócio acontecer. Teve uma disciplina, nossa, eu adorei muito, porque normalmente professores eles forçavam você a fazer sobre determinado tema.
Eu odeio quando é assim, tipo, esses são os temas aqui que eu quero das disciplinas escolha. Tipo, da disciplina lá para pegar um projeto. Só que teve uma disciplina que eu peguei ela no 8º período, que era assim, era de uma pessoa a 10, o grupo. Podia ser Uhum. solo, e era o tema que você quisesse. Você ia montar um seminário de 30 minutos. Eu falei, psicologia do esporte. A professora, tem grupo, eu não conhecia a turma, eu tava pegando, era de Uhum. um período diferente. Eu, não, eu faço só. Ela, é um seminário de 30 minutos. Eu, deixa, espera, Confia. confia. Aí, no dia, sempre era por dia, eram 2 seminários, que era Uhum. meia hora cada. Teve um grupo no primeiro dia na minha frente, que eu até avaliava eles. Foram Uhum. 9 pessoas apresentando. Uhum. Aí pá, depois veio o meu. Era eu sozinho. Apresentei, tal, tá. No final a professora, caramba, você deu uma aula. Eu avisei. Isso, exato. É muito bom isso, né? Isso, exato. Porque é aquela coisa, algumas pessoas até podem interpretar errado. Mas eu fico, gente, se Uhum, tá na gente, ninguém vai acreditar. perfeito. E mostra o amor da área, sabe? Tipo, que você quer aquilo ali. Tipo, não, eu escolhi esse tema porque eu quero falar desse tema. Então eu vou Isso. mostrar o máximo que eu sei. E principalmente no 8º período, quando muitas pessoas, enquanto elas Uhum, têm dificuldade ainda no 8º de entender o que é que vai seguir, outras pessoas já têm muita certeza. Então, não, uhum. algumas coisas não adianta querer ali empurrar, porque as certezas elas vão sendo construídas justamente ao longo do curso. Sim, eu. E assim, é um ponto importante. Tipo, eu até acho que gravei story hoje, eu comentei disso. Eu teve outra live essa semana passada, que eu falei que é muito assim. Aproveita os 2,5, 3 primeiros anos ali de psicologia para realmente conhecer, sabe, gente? Sair buscando, ver vídeo do YouTube, ver live, ver tudo sobre todas as áreas. Uhum, E depois, pro 4º, 5º ano, velho, começa a se especializar. Nem que seja sim, tipo em uma abordagem clínica mais, ou até uhum, mesmo em duas coisas, tipo assim, gosto de psicologia jurídica e de psicanálise. Estuda um pouco dos dois, assim, e se isso, torna um pouco referência naquilo. Tanto que eu sempre explico, sempre aparece alguém me chamando, tipo, Frank e tal, manda aí seu nome e seu CRP pra gente fazer outra coisa. Não, eu não tenho CRP ainda, sou acadêmico, coloca que eu uhum, sou acadêmico, mas que assim, a sim, pessoa acredita que eu sou profissional pela muita forma de se comunicar, pela forma que eu me mostro no mercado, sabe? sim, Isso é importante. Você já traz uma imagem profissional desde cedo. E quanto mais você se especializar, melhor ainda, que a pessoa fala, psicologia do esporte, tem um Franklin. isso. Isso é muito bom, essa associação, mas claro, quando formar vai ser melhor ainda. Com certeza, exato. Isso é muito importante. Eu digo que a pessoa que está chegando agora tem esse benefício de poder Uhum. apresentar o seu estudo antes de se formar. Porque até o Uhum. tempo da pandemia, as redes sociais não eram como é hoje. Exato. Então, assim, os estudantes explicarem o que é que buscam fazer, mostrar um pouco do seu dia. Particularmente, isso é bom. E eu costumo dizer ainda assim, gente, tem área para todo mundo. A gente sabe que muitos psicólogos Tem. muitos psicólogos estão chegando, mas não precisa ter uma competição, não. A gente vai encontrando cada um ali o seu Uhum. valorizar o seu trabalho e fazer de uma forma boa. Então, assim, tem espaço. Eu acho bacana. Eu sinto falta mais, assim, dessas coisas mais presenciais, porque parece que ficou tudo muito online, Uhum. entende? Então, aos poucos, eu acredito que a gente consegue ir voltando também com o presencial, ou optando pelo híbrido. Quem quer online, vai online. Sim. Do presencial também. Isso é bem bacana. Bem importante. E também, assim, acho que tem espaço para os dois caminhos, né? Não Sim. necessariamente a gente vai viver agora com encontros online, mas também dá para fazer coisas presenciais. Mas eu Uhum. particularmente percebo que as pessoas estão um pouco mais preguiçosas pro presencial, Uhum. sabe? Não sei, até a percepção de tempo eu acho que mudou um pouco. Porque, na verdade, eu estava até conversando, tipo, a percepção é até as pessoas estão um pouco mais ansiosas, porque assim, no sentido que hoje eu estou fazendo a live com você, eu posso sair daqui agora, exatamente, acabou a live, eu vou para a reunião, aí depois já pego o atendo o paciente. Tudo assim, em 3 horas eu fiz uma live, uma reunião, um paciente. Antigamente não, Uhum. antigamente se queria para um evento, o dia basicamente é pensado para aquele evento. Porque eu vou ter que sair mais cedo de casa, me arrumar, vou naquele evento, eu não vou só palestrar e sair e ficar assim, por exemplo, eu posso falar em um evento e estar fazendo as coisas de casa depois, não preciso ficar Sim. assistindo todas as palestras, ficar lá e conversar com a galera, depois acabou a live sair para comer alguma coisa. Então assim, são experiências diferentes, né?
Sim. Digamos que vocês, por exemplo, em Maceió, vão organizar um evento de psicologia do esporte. Eu posso me deslocar até Maceió e não Uhum. é a experiência de eu assistir a palestra, porque a palestra pela palestra eu poderia ver Sim. online em algum estilo, mas é mais pela questão de conhecer as pessoas, poder conversar com os palestrantes, com alguém que eu conheço da área, por exemplo, como você, a gente poder trocar ideia, depois poder visitar alguma instituição de esportiva. Então é muito o movimento de você estar vivenciando presencial. Eu acho que isso tornou um pouco mais difícil, as pessoas estão um pouco mais preguiçosas. E eu falo Sim. isso também por mim. Estou muito mais preguiçoso assim para sair. Todo mundo. Mas eu venho mentalizando mesmo essa questão de experiências. Uhum. Experiência diferente e ir para o ENEP, por exemplo. Experiência Sim, é certo. Mas é uma experiência diferente. E você tá lá sim, a ir. E porque o nosso próprio cérebro, ele entende isso. Quando você se arruma para algo, ou quando você tá em casa e bota, tipo, um pijama e vai assistir. Entendeu? bem isso. É diferente. Acontece, mas é diferente. Uhum. E é real, tipo, é porque esse ano tá muito inacessível ainda, passagem de avião e Uhum. tudo. Aí eu deixei passar, mas espero muito que futuramente fique algo assim, um eventozinho tipo em Pernambuco, aí em Maceió, tá? Isso. Laís, vai, traz esse Enep aí pra Maceió, que Pronto, já fica vamos muito mais tranquilo. Fica muito. É tranquilo. 3 horinhas de carro? Nossa, é o meu sonho. Não é. Quantas horas deu? 40 horas para ir pro Piauí? Meu assistir. Deus do céu, não tem como. E até de avião, tá? Depender é um tempinho É um considerável. tempinho. É um tempinho considerável. Bom negócio que. Mas é realmente, é muito a experiência de você conhecer as pessoas, tal, de vivenciar, pessoas que você nunca conheceu presencialmente, às vezes só por e-mail, como a gente tinha comentado, né? Sim, Então, são momentos. Mas eu acho que não, nunca vai se tornar igual já foi antes, assim, de ter muitos eventos presenciais. Acho que isso. Não não. tem como não. Até eu digo, o pessoal que tá chegando não quer isso, gente. Então a gente tem que Uhum. adaptar. A gente tem que se adaptar ali com o que tem. Tem o ônus e o bônus para qualquer situação. Então, Sim. vamos ver como é que pode fazer e buscar focar nos bônus, né? No que a gente pode justamente ir agregando e contribuindo, mesmo online, mesmo assim. Excelente. Laís, tem uma última pergunta que eu costumo sempre fazer para todos os Uhum. convidados, que é como você visualiza os próximos anos da psicologia do esporte no seu estado? Então, aqui em Alagoas, eu tenho muita crença de que realmente vai ser algo que abrindo portas, principalmente com esses novos Uhum. projetos que a gente está tendo, e abrir para estagiários, para que eles, os formandos mesmo, as pessoas que ainda estão finalizando a graduação, tenham uma oportunidade, Uhum. porque eu sinto que é o que falta. A partir do momento em que os psicólogos eles estão em locais pontuais, às vezes tem alguns que não gostam de receber estagiário, e aí é muito particular, de que Sim. não, realmente não gosta, mas isso acaba sendo mais uma porta fechada para, Uhum. entende? Então, o que a gente vem buscando é abrir portas. Muitas pessoas perguntam, por que enquanto conselho você não faz isso? Gente, peraí. Enquanto conselho eu não posso fazer isso. Mas enquanto profissional, eu preciso de pessoas que queiram trabalhar junto comigo. Porque, Uhum. infelizmente, eu já escutei uma profissional daqui dizendo, eu trabalho com um time tal, não posso nem dizer a modalidade, mas o time tal, fazendo assim, 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 tá. Mas eu tenho muita dificuldade. Eu disse, você tem dificuldade? Em quê? Vamos conversar aqui, né, em grupo, pra ver se tem uma coisa que você, sei lá, Uhum. dá. Não, eu tenho dificuldade porque eu não acho nenhum livro pra ler. Na hora, eu parei. Sabe aquela cara de paz, você fica, é? Porque eu tenho alguns, se botar na internet e tal. Aí tem alguns Deve ter bares, uns 30 livros em português hoje em dia, assim. exatamente, e bons. Sem contar artigo, né? Não, Artigo em português. entende? Então foi uma coisa que chamou de se preocupar um pouquinho. Tipo, como assim você está trabalhando com uma coisa e que você não está lendo minimamente Uhum. sobre? Minimamente. Excelente. Assim, a gente sabe que precisa ler muito, mas como assim? Então isso me chamou um pouquinho a atenção. Eu disse, peraí. Que trabalho está sendo feito, né? Isso. Se quiser aprender, vamos. Mas também, se não quiser, educadamente a gente convida a se retirar. Então, vai muito sim, Uhum. de vontade. E Não. como isso fecha a porta, né? Tipo, entra naquele tópico que eu falei de
da pessoa ir muito para uma área, às vezes, pela questão financeira, tipo, ó, surgiu a oportunidade. Mas entender que, peraí, vou dar um exemplo da psicologia jurídica. Eu não gosto de psicologia jurídica, Uhum. nem da disciplina percebi que eu não gostava mais ainda, quando eu Uhum. fiz. Só que digamos que aparece um convite para mim da psicologia jurídica. Ó, Frank, surgiu uma vaga aqui, vou te pagar 3 mil mês. Recém-formado, o olho brilha. Mas o ponto, Uhum. pô, eu não gosto da área, nunca li realmente, eu nunca li um livro inteiro de psicologia jurídica, eu já li alguns capítulos tal por disciplina, ali para Sim, passar tal. Eu vou para essa área, posso até ir, mas eu tenho que ter consciência que eu vou estudar muito para ir para a área. Eu não vou simplesmente chegar lá. O que acontece é que a sim. galera vai muito pela condição, pô, tem uma vaga aqui no clube, eu vou, nem sei que esporte é, nunca assisti, não sei nem como é que funciona esse esporte, vai de qualquer jeito, e no final fecha portas para um Sim. profissional que chega especialista, com muito estudo, dedicação, que tem um sonho em trabalhar com aquela modalidade. Por exemplo, eu sonho em trabalhar com basquete. A gente Uhum. teve uma psicóloga aqui, nossa, foi horrível, todo mundo não gostou, a gente não quer psicólogo mais não, não acredito nesse negócio aqui não. E eu entendo a equipe, Sim. compreendo muito a equipe, porque alguém fez merda, né, no passado. E aí, complicado. Exato. Acontece muito isso, principalmente com dinâmica de grupo. O povo já faz, Uhum. ela vem com dinâmica de grupo. Nem é tudo é dinâmica de grupo. A gente vê que, gente, nem tudo é dinâmica de grupo. Peraí. A gente primeiro tem que ver o que é que o pessoal gosta. E principalmente Uhum. pra mim, falando masculino. Então, eu preciso chegar com uma postura diferente, um pouco mais séria. Não só porque, porque ser mulher. Não, gente, porque culturalmente é assim mesmo. Principalmente quando você tem cara de novo. Eu vejo, tipo assim, Uhum. eu tenho aqui. Eu não preciso de óculos, mas quando eu preciso parecer mais séria, eu coloco óculos e fica parecendo, Uhum. entende? Então, pô, foram algumas estratégias que eu fui utilizando, mas para que aos poucos as pessoas consigam, através de como eu comunico, seja verbalmente, visualmente, vestimenta, Sim. como eu estou ali me comunicando para o que eu vou fazer. Então, a partir disso, as pessoas dão retorno e aí sim a gente começa a trabalhar. De fato, Perfeito. mais direcionado. Não tem como chegar, ó, vai ser assim e pronto. Primeiro, a gente precisa conhecer não só a modalidade, Uhum. principalmente quem são as pessoas, qual é o público que a gente vai estar. Costumo dizer que quando eu Uhum. trabalhei com o Paralímpico foi o meu maior aprendizado, porque eu literalmente sentei na cadeira de rodas e fui jogar com ele. Uhum. Caramba, E eles ficaram assim, legal. porque eu amo basquete, e eles sabiam. Mas eu disse, Uhum. gente, é muito diferente. Eles, é isso mesmo, tá pensando que é fácil? E tenham cuidado, porque eles eram mais fortes, mas Sim. pode junto. Para entender Uhum. que, pô, realmente, para muita pessoa que está iniciando ali é difícil. Você acabou de sofrer um acidente, está se recuperando e vai jogar basquete. Não é o basquete convencional. Uhum. Realmente, uma modalidade adaptada para as pessoas com aquele tipo de deficiência. Até os tipos da cadeira eu aprendi, quando a cadeira precisa ser mais inclinada, quando menos. Até isso. Interessante. Então eu ia lá, medir as cadeiras com eles e eles diziam: ninguém nunca fez isso com a gente. Eu disse: não, vamos fazer aqui. A gente faz aqui rapidinho porque eu ajudo e aí depois a gente vai pro nosso momento. E eles explicavam. Uhum. Eles ouviam o que eu estava querendo dizer em uma linguagem acessível. Não com palavras técnicas que Excelente. a gente vê nos livros, mas só falar o que eles precisam saber. A teoria é minha. Deixa a teoria Uhum. comigo aqui. Para eles eu passo o que precisa ser passado. Entende? Isso é Então, perfeito. isso. Então, eu acredito que o que a gente quer aqui mesmo é começar a expandir, a ensinar, muitas vezes, e aprender também. Que a gente aprende muito Uhum. que são mais atualizados, por exemplo, com jogos eletrônicos. Eu não me vejo trabalhando com isso. Eu não entendo, gente, de jogo. Que é que você sabe jogar? Free Fire e mais ou menos, viu? Deve negócio que você fica Ah, corri. Eu me escondo, me escondo, me escondo. Aí a última pessoa me mata, eu tenho clássico. que esconder. Mas Entende? o bom, por exemplo, uma coisa que eu acho que se aplica muito, isso são jogos eletrônicos, nessa mentalidade do que é trabalhar com psicologia do esporte. Surgiu uma oportunidade, fui convidado, fui como tipo estagiário e tal, para Uhum, trabalhar com a equipe de Valorant. Aí, beleza. O uhum, que é o Valorant? É um jogo que lançou há um ano. Então, tipo assim, ninguém é especialista nisso. Tipo, a sim, galera tem uns pro play já, mas beleza. O que é que eu fiz? Começa segunda, fim de semana. Deixa eu ver uns YouTube aqui, vou assistir a galera. Vou pegar os termos, vou procurar no Google que é esse termo. Então, assim, você pega toda a nomenclatura, você, beleza, acho que estou preparado. Você chega lá, eles falam.
umas 80 palavras que você não faz a mínima ideia, você descobre que é o nome dos personagens, cada personagem tem um nome. Eu, Uhum. beleza, tá. Tô tentando entender e você vai processando, porque acaba sendo sempre uma aprendizagem para você entender mais da modalidade, quando é que vence, como é que funciona toda a partida, como funciona o campeonato em si, cada campeonato vai ter um sistema. Então, Sim, claro, com o tempo você vai se aprofundando no game, que cada jogo não é tipo os esportes, né? Uma coisa que a gente, quando entra, é isso, é cada jogo é um esporte. isso. Então, você entende do Free Fire, beleza. Tem um capa, tem um buia, aí tem a questão da rotação, e aí tem o gelo. Beleza, tá, entendi. Aí não, então acho que você trabalhar com todos? Não, você vai para outro jogo, é totalmente diferente, todo um estilo de jogo diferente, a galera fala de uma forma diferente. Então, é muito legal. Eu particularmente acho muito bom na psicologia do esporte, de maneira geral, né? Cada Sim, esporte, não importa a quantidade de livro de psicologia de esporte que eu li, cada esporte vai ser um mundo novo. Pra gente sim. atuar e modelar o que a gente realiza. E o mais importante é isso mesmo, entender e falar a mesma linguagem. Porque acredita, Uhum. eles já ouviram muitas coisas do que teria que ser feito, como ser feito, muito passo a passo. Mas quando isso não consegue chegar realmente de uma forma que o cérebro entenda, como ali ele está preparado para entender e para Uhum. influenciar, não vai chegar. Costumo dizer que a maior intervenção, assim, que eu digo que. Sabe aquela intervenção que dá um choque de realidade em você? Uhum. Eu fui fazer um trabalho dentro de uma quadra de basquete e choveu muito, então todo o material molhou, porque a gente meio que deixou assim, esperando o momento, Uhum. e molhou. Então, na hora a gente precisou ter uma sacada. Então, a gente transferiu o material de papel para a quadra, alinhando com o treinador, explicando como é que seria, e aí tudo foi feito dentro dos movimentos do basquete. Esse é o maior Uhum. prato que eu tive. E não adianta Legal. feito no papel. A gente precisa também da parte prática. Ali, falar a linguagem deles, em como é que eles entendem. Uhum. É muita flexibilidade, né? Já chegou de. Uhum. Eu sempre gosto de levar muitas coisas que eu faço de intervenção, assim, eu levo um material pronto, que vai me custar, por exemplo, 20 minutos, meia hora, e depois eu abro um espaço de conversa. E já aconteceu Uhum. várias vezes de eu levar um material, por exemplo, sobre atenção, tal, explico tudo, dou exemplos. No final, eles até perguntam, mas, Frank, a gente tem um tempo? Bora falar sobre isso. Isso, Ou então de abrir lá, tipo, já estou quase abrindo o material, e o pessoal, a gente queria falar disso aqui hoje. Aí começa. Vou só isso, no papo mesmo e eu vou acolhendo a demanda, vou dando orientações. E aquele encontro que eu montei realmente pensando para aquele dia, não era o melhor momento de aplicar. E, isso, tipo, não é frustração do profissional, sabe? É adaptar, beleza. Esse isso. material vai encaixar? Não. Eu tenho algum material que encaixe? Tenho. Vou pegar esse Uhum. material hoje. Acho que vai ser o melhor. Então, a gente vê muito isso da clínica, né? Quando a gente pensa no que vai ser, às vezes, não sei a linha, mas assim, a gente pensa o que pode ser trabalhado hoje, assim, algo que foi discutido na sessão anterior, e o Sim, paciente traz uma coisa totalmente diferente, assim, da semana e tudo bem, a gente vamos por esse caminho. isso, exato. E assim, eu tenho pós-graduação na TCC e hoje eu estou Uhum, fazendo que é em uma abordagem diferente que é a de Milton Erickson, que é ericksoniana, com uhum, hipnose e tudo. E eu estou vendo mas, quanto que muitas coisas em relação a como a gente visualiza é diferente. Entende? uhum, Não que é ruim, eu preciso jogar a TCC pro lado. Tem muitas técnicas uhum, comigo mesmo que vão me ensinando. Mas eu estou justamente nesse processo de aprendizagem, uma nova perspectiva, sim, desculpa, de mundo e tal. Então isso tem feito um diferencial muito grande, porque é exatamente isso. Por mais que exista um protocolo a ser seguido, no meio do protocolo não vai ser de 10 sessões, às vezes vai ser de 20. Porque acontece uma uhum, muito importante ali com o atleta e você vai precisar falar sobre isso. excelente, Precisar falar sobre isso. Não tem como fugir. E até porque uhum, as pessoas se sentem mais acolhidas quando você as compreende. E não só joga assim um papel com perguntas, respostas e teorias. Não é isso que as pessoas estão precisando justamente hoje. perfeito, excelente. Deixa eu ver se tem perguntas, acredito que não, tava olhando aqui, tem mais a galera interagindo aqui com você, mandando um oi, melhor psicóloga, É, olha, minha bora psi. A Natália aqui falando, eu vi, acho que daquele caso lá que você contou, alguns coraçõezinhos, é. Então, de certa forma, foi isso aqui, não teve nenhuma pergunta direcionada. Show. Olha, a live nem travou direito hoje. Deu uma mexidinha ali e deu tudo ok, tá vendo? exatamente. Então,
mais tranquila agora, porque eu vim pensando no Instagram, olha, eu vim conversando assim com ele, né, mentalizando, Eu trazendo te amo, Instagram, não cai hoje. isso, olha, eu invito tanto em você, vamos me ajudar aí. Perfeito. Isso, que mais? Laís, muitíssimo obrigado por ter aceitado participar. O papo foi muito bom, tá? Tô aqui na torcida, vocês vão conseguir esses votos aí para a chapa, porque pelas conversas que eu já tive com você, eu acredito que você é um excelente profissional e deve estar nos nossos comitês, assim, realmente representando e conseguindo fazer uma boa diferença, sabe? Para essas novas gerações que estão chegando aí de psicólogos, para a gente mudar um pouco a mentalidade da psicologia aqui no Brasil. E é isso, muitíssimo obrigado. Muito obrigada a você mesma, assim, pelo convite. Eu fico muito feliz quando é para falar sobre psicologia do esporte, porque é o que acontece pouco, mas quando acontece mesmo, vão me maquiar, porque fica bacana, entendeu? Aham, É muito assim, simples. E eu costumo dizer, gente, eu não sei de tudo não, do que eu não souber, eu vou dizer, não sei, vamos estudar para aprender, vamos estudar aham, essa... E desconstruindo, na verdade, essa ideia de que a gente sabe de tudo. Quando a gente entende que sim. sabe, é mais fácil. Então, eu acho isso bacana, agradeço imensamente. Parabenizo mais uma vez pelo que você vem fazendo, porque eu Que estou bom. conhecendo profissionais que eu não conhecia, até mesmo de outras ciências do esporte, que não só da psicologia, Aham, mesmo aqui de outros estados, mas a gente vai acompanhando e vai vendo o quão grande realmente é a ciência, são as ciências do esporte. exato. Muito feliz. Perfeito. Que bom que você está acompanhando. Só a Jéssica mandou aqui um. Ela é tão maravilhosa. O pessoal que trabalha comigo é psicóloga também, a Jéssica. O pessoal que... Perfeita. Beleza. Tá. Então é isso. Muitíssimo obrigado, tanto a Laís como também a todo mundo que foi acompanhando aqui. Você que está vendo essa gravação, você chegou até esse final aqui. E quem também está aqui agora online, muitíssimo obrigado. A gente se vê em um próximo encontro, tá? Tchau, tchau. Sucesso Boa para noite.